Marcos 5, versículo de número 21. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém, meus irmãos? Fala comigo assim: ele está no controle. Vira para quem está do seu lado e diz assim: calma, ele está no controle. Fala com essa pessoa com firmeza, fala assim: calma, ele está no controle. Pastor, o senhor está falando isso porque não é com o senhor não sabe nem o que eu estou passando, como também você não sabe o que eu passo, e nem o que o restante do universo passa. Nós temos que parar de achar que somente nós temos problema na vida. Para de achar que o problema da sua vida é o único problema que existe no universo.
Comece a ser mais grato. Comece a ser mais grato a Deus. Tem pessoas com problemas piores do que o seu. Você sabia que tem gente uma hora dessa que precisa de alguém estar do lado para trocar as suas fraldas, porque ele não tem condições para uma coisa simples que eu e você temos, de ir ao banheiro e fazer as nossas necessidades fisiológicas? Dá para você ter noção o constrangimento de talvez o pai ter cuidado dos filhos a vida toda e agora, já de idade, tendo a sua nudez completamente exposta diante da sua filha ou diante do seu filho, porque ele não tem mais mobilidade? Quem consegue andar aqui, diga amém. Fala comigo, obrigado, Jesus. Nós temos motivo ou não temos para ser grato? Só que às vezes nós achamos que o nosso problema é o único problema que existe, e fechamos dentro de uma bolha, imaginando que ninguém se importa com os nossos problemas. Mas ninguém importa com o que eu estou passando, ninguém importa com o que eu estou sentindo, ninguém importa com o que está acontecendo. Ei, está acontecendo com muita gente, e até pior, eu te garanto. Só que eu quero te dar uma notícia nessa noite. Eu vim perguntando para Deus, Deus, é para me pregar o que em Salto do Céu? Porque em Rio Branco Deus já tinha enchido meu coração com a palavra, e o Senhor me deu essa palavra. E o Rodrigo, pastor, o que vai colocar aqui? O que escreve? O que escreve? Eu falei, calma que eu não sei. Estou buscando para ver o que Deus me fala. E Deus falou comigo, calma, eu estou no controle. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, calma, Ele está no controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle. Ele continua no controle de tudo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Dá para você ter noção as barreiras que Jairo teve que quebrar para chegar até Cristo? Primeiro, ele era chefe da sinagoga. Fala comigo, chefe da sinagoga. A sinagoga judaica, ela estava cheia de fariseus. O costume, a cultura, a teologia era completamente controversa ao que Cristo apresentava. Eles tinham como patrono principal Moisés, e Jesus em momento nenhum vai contra Moisés, mas ele apresenta, eu vim aqui para cumprir a lei cumpre-se em mim. Ele afunila todo o Velho Testamento, caindo em uma única pessoa, que era ele. É por isso que ele abre o livro de Isaías, no capítulo 61, lógico que naquela época não estava dividido em capítulos, e o livro não era bonito assim, ele era um rolo, um pergaminho. Então ele pega um pergaminho daquele em uma sinagoga e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me. E quando ele termina de ler tudo aquilo, ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Com certeza, os chefes da sinagoga ficavam absurdamente contrariados com Cristo. Fala comigo assim, paradigmas precisam ser quebrados. Quais são os muros que você mesmo está construindo, te impedindo de alcançar aquilo que você precisa? Nós mesmos construímos barreiras. No caso de Jairo, ele era o chefe da sinagoga, a posição dele, fala comigo, a posição dele impedia ele buscar Jesus. Existia algo que o limitava. Só que o problema que ele estava enfrentando chegou a um limite tão grave que ele só tinha duas opções: ou buscar a Jesus de verdade, ou enterrar a filha dele. Enquanto você endurecer o seu coração, presta atenção, nesses paradigmas que te impedem, nessas muralhas que você mesmo está construindo, você está caminhando a passos largos
para chegar um momento extremo da sua vida. O seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.